noite. Eu sou o Marcos Alvito e esse aqui é o podcast do Clube do Conto. O Clube do Conto surgiu de forma presencial em 2018, teve em vários lugares, até São Paulo, Lapa, Ipanema, Tijuca, Lagoa. E depois, em 2020, ele se tornou um Clube do Conto virtual, através do Zoom. E no podcast do Clube do Conto, que eu estou inaugurando agora, quando o Clube do Conto faz 4 anos de surgimento e 2 anos de vida virtual, eu vou colocar aqui, então, os debates que a gente faz no Clube do Conto através do Zoom. Começam com uma apresentação do autor feita por mim e depois com os destaques feitos pelas alunas. Quem tiver mais interesse no Clube do Conto, ou mesmo quiser receber por e-mail o conto que a gente vai debater hoje, por favor, é só enviar um e-mail para marcosalvito@gmail.com. Então, um grande abraço, um beijo e bom Clube de Conto de hoje. Valeu, gente. Tchau. Bom, gente, boa noite. Vamos lá para o nosso segundo conto de 2022, né? A gente vai analisar o Carne de Paca, que foi o mais votado, né? Teve 3 votos, um voto para Ternura e Craque. E ambos os contos estão nesse livro aqui, chamado Erva Brava. Tá? O Erva Brava foi publicado em 2021, no final de 2021. Eu descobri o livro quando ele ainda não tinha sido publicado e fiquei esperando o aviso na Amazon. Quando a Amazon publicou, já comprei e... Tá? Então, não tem nem 6 meses que esse livro está na praça. Boa noite, Renato. Esse livro, então, é da Pauline Torti. Ela nasceu em Brasília em 1979, né? Portanto, tem aí 33 anos, né? E ela é jornalista e escritora. Ela teve um primeiro livro, que é um romance chamado Alegro, mas não tropo, que ele foi semifinalista do Prêmio Oceanos, em 2017. E o segundo livro, então, é esse livro de contos. Na verdade, esse livro tinha o nome de Amanaçu, que é o nome do rio, dessa cidadezinha de Buriti Pequeno, e ela lançou de forma virtual. Depois ele foi, então, remodelado, ela cortou um conto e virou o Erva Brava, lançado pela editora Fósforo, né? Ela é mestre em comunicação e atualmente ela cursa biologia. Olha só que figura interessante, né? Ela é casada, tem um filho, né? Ela escreve a partir das 22 horas da noite e pelo menos 700 palavras por sessão. Ela tem um podcast chamado Sem Papas, que é um podcast sobre literatura, e um programa de rádio, igualmente sobre literatura, chamado Marca Página, né? Embora ela seja uma autora muito recente, né? Ela é muito elogiada por outros autores brasileiros importantes e bem-sucedidos. Tá? O livro ele tem 12 contos. Todos os contos eles se passam numa cidade imaginária chamada Buriti Pequeno, que fica lá no interior de Goiás. Tá? Ela é de Brasília, então pegou o interior de Goiás. É a típica cidade do agronegócio, né? Do milho, da soja, do enriquecimento repentino de alguns, né? Da desgraça e miséria de outros. E dos 12 contos dela, eu gostei de 6, né? Ou seja, da metade. Sendo que os outros não são ruins também, sabe? Não são ruins. Mas eu gostei mais de 6. E desses 6, eu gostei mais do Ternura e Craque e do Carne de Paca, obviamente, foram os que eu apontei para vocês. Só uma coisa, eu acho que o Ternura e Craque, claro que é um conto muito sobre um tema muito pesado, né? Mas eu acho um conto magnífico, literariamente magnífico, porque ela conseguiu, pelo menos tentou, né? Se colocar na mente daquelas pessoas vivenciando
àquela situação. Então, eu acho que é um conto sensacional. Bom, para variar, né, um conto que a autora coloca no primeiro ou no último lugar, normalmente são contos que ela tem algum carinho especial, né? Então, eu acho que depois de discutir o Carne de Paca aqui, algum dia lá para frente a gente tem que discutir o Ternura e Crack, que eu acho que vale a pena ser discutido pela sua qualidade literária, tá? E na segunda vez, vocês não vão ficar tão chocados com a questão do crack e vão poder, digamos, aproveitar melhor a questão literária propriamente dita do conto, tá? Que, na verdade, acentua a questão do crack, mas não numa visão espetacular, e sim numa visão com mais compaixão, né? Com mais entendimento, com mais humanismo. Então, lá para frente, vocês sabem, alguma hora, se eu tiver sem conto nenhum, eu vou meter o Ternura e Crack, né, na veia de vocês, com todo respeito, para a gente debater. Vamos lá, Marta, então, para o Carne de Paca. Não, só fazendo um adendo em relação ao que você falou do outro, eu também achei ele interessante, né? Assim, porque a gente dá visibilidade a essas pessoas que a gente não vê, né? E achei interessante ela chamar eles de espectros, enfim. Mas esse outro eu achei ele mais leve, né? E algumas situações que eu já vivi um pouco, né? Essa coisa de chegar numa cidade pequena e meio que causar um impacto, assim, né? Às vezes. Mas eu destaquei na página 41, o final, praticamente as 3 últimas linhas. Com a cabeça enterrada no chapéu, ele marcha até os fundos, mostra o banheiro, onde os rapazes se surpreendem com a patente de madeira. O senhor que fez? Que? Esse vaso sanitário, o senhor que fez? É uma diferença? E Joaquim Baiano balança a cabeça impressionado de ver como existe idiota nesse mundo. Primeiro que eu também não sabia o que era uma patente, assim, né? Aí eu fui procurar para saber o que era. E aí achei engraçado, né? Eu queria destacar essa questão dos conhecimentos, né? Dos saberes diferentes, porque ele tinha muita sabedoria, né? Mas desconhecia algumas coisas. E os meninos e os rapazes também, né? Vinham de uma outra realidade, de uma outra experiência e se deparam com outro conhecimento, né? E o Joaquim também fica, assim, ele não dá o braço a torcer, mas ele também fica deslumbrado com aquelas novidades que ele vê desses jovens. E, então, eu queria chamar a atenção para essa questão da diferença, né, dos conhecimentos, dos saberes diferentes e das trocas que são possíveis, né? Tem outras coisas mais, mas eu gostei dessa parte aí. Ótimo pontapé inicial. Vai render bastante, sem dúvida, para a nossa discussão. Ótimo. Dita, por favor. Peraí que eu não estou achando o que eu tinha separado. 42. Então, essa coisa da dureza é na página 42, no segundo parágrafo, no meio, em que ele está disfarçando o deslumbre com as coisas dele, com o medo que ele tem de tudo. E aí o que ele fala é Joaquim Baiano encara, percebe que eles não têm medo, mas ao menos não são debochados. E isso lhe parece suficiente. Não sei, eu acho que um pouco ele é bronco, né, pelo medo do mundo e por talvez ter se sentido olhado de cima a baixo já por outros. Então, ali ele pelo menos vê que tem alguma coisa próxima, né, dessa coisa dele, né? Eu acho que esse modo fechado dele deve se demonstrar que ele já deve ter alguns traumas que ele carrega para ter se tornado isso, né? Como ele fala no começo do amor, nojo, que esse povo só canta amor, né? O troço que dá nojo. Então, alguma coisa tem ali que ele fechou todos os sentimentos dele para dentro. A sensação é essa. Com relação ao primeiro conto que a Marta falou, é bem isso mesmo, assim, é lindo o conto, mas, assim, é muito duro, né? Eu achei ele, assim, pá, na cara, né? Aquela coisa que a gente chama de cracudo, talvez seja mais terreno do que a coisa do espectro, né? Porque o espectro é aquela coisa, assim, longe, né? Algo que não é alguma coisa.
Por isso que eu não escolhi também, porque eu fiquei ali, nossa, é muito bonito primeiro. Mas Vocês é vão se lindo, acostumar com a mas é ideia muito e lá duro. para frente a gente vai trabalhar. Já vocês vão ter já digerido um pouco mais, né? Não, mas esse passo seu, esse trecho seu, né? Ele é ótimo, né? Para a gente discutir quais são as possibilidades, se relaciona ao que a Marta falou. Quais são as possibilidades de negociar uma comunicação e uma convivência, né? Onde estão os limites? Então, é um ponto que você levantou que é importante, que vale a pena a gente debater. Tá? Ótimo. Lulu, por favor. Olá, gente, boa noite. Então, eu gostei dos dois textos, né? Mas, na verdade, eu achei, assim, me identifiquei mais com o segundo, na verdade, assim, né? Por conta de de uma certa familiaridade com o universo do rústico. E aí eu fiquei, assim, o que me chamou a atenção, né, no texto foi uma frase específica na página 38. Ele vai falando sobre a feira e ele diz, ela escreve, na verdade, a feira virou um filme mudo, né? Na verdade, toda a forma, né, toda a escrita da Pauline é uma forma de escrever muito imagética, né? Então, eu observei aquilo como se fosse naturalmente um filme, né? A escrita dela passa isso com muita tranquilidade, com muita naturalidade, certeza, achei muito bem escrito. E me chamou a atenção essa questão da alteridade, né? De como a gente se coloca no lugar do outro, nos diversos olhares, eu não sei, né? O pessoal que vem da cidade, ele que olha, já ouvi muito dessa fala, né? O que essas pessoas estão fazendo aqui, esse ar de desconfiança, eu achei realmente bastante interessante. Eu gostei muito de conhecer essa autora, obrigada por trazer. Então, foi essa frase que mais me chamou a atenção dentro desse contexto todo, né? Desse Não, conto. se vocês quiserem ler um livro ótimo, podem comprar o livro dela, que não vai ter conto Sim. ruim. É que eu tenho já tenho um cacuete, né? Tem contos que não são ruins, mas eu digo, não, esse não serve para o debate, né? Mas não tem conto ruim nesses 12 contos, não tem nenhum ruim, né? E 6 poderiam ser debatidos aqui tranquilamente, que vão gerar um debate super interessante. Não, então tá ótimo, Lulu, até chamando a atenção para essa forma dela escrever, né? Muito imagética. Isso é também importante. Isso no primeiro conto está ainda mais destacado, né? Está mais destacado. Ela fica num jogo de sombra e de luz, de vez em quando os faróis do carro batem lá e aí pode-se ver melhor o espectro. Então ela fica o tempo todo jogando com quase que um cinema mesmo de terror, um filme de terror, mas com essas imagens. Vamos lá, Débora, por favor. É você. Eu gostei muito dos dois contos, muito mesmo. Adorei a autora. E a questão do primeiro não foi exatamente porque me chocou o texto, não, mas foi porque, apesar de se passar lá em Buriti Pequeno, nessa cidade fictícia, o primeiro fala de uma realidade que, no meu caso, foi o contrário. Eu falei assim, é a realidade das drogas, do crack, dessas pessoas tão marginalizadas que a gente está acostumado a ver em cidade grande. E o personagem desse outro conto que você sugeriu, ele é um personagem muito específico do interior. Então, eu achei mais interessante tratar dessa situação que para mim é mais distante no sentido da gente não ter contato assim, né, o tempo inteiro com uma pessoa dessas. E eu entendi um pouco assim, quase como uma homenagem a esse, não digo que é um tipo também, mas o matuto, né? A sensação que dá é que ela quer homenagear mesmo esse conhecimento específico desse tipo de cultura. E aí eu peguei na página 43, lá no primeiro parágrafo, no meio do parágrafo tem uma frase que ele diz assim: explica o que talvez seja a única coisa que saiba explicar. Sente muito pouca necessidade de palavras. E aí é que eu acho que está o interessante, como uma pessoa com poucas palavras pode, ao mesmo tempo, demonstrar que tem tanto conhecimento, porque naquela realidade
quem dominava o ambiente era ele, né? Quem dominava a forma de cultivo, de plantação, de saber andar pelo mato, quem tinha a capacidade de construir a própria casa, era aquela pessoa que aparentemente não tinha tantas palavras, mas a sensação que dá é que ela apresenta o personagem assim com todo esse respeito, né, pelo que ele é, de fato, mesmo com poucas palavras. Poucas palavras porque ele não tinha necessidade mesmo de muitas palavras, né? Eu achei lindo, adorei a história. E, aliás, tem um conto, ela lendo o próprio conto, a autora, que é maravilhoso, que é desse livro, e ela lê o próprio conto, está na internet, recomendo muitíssimo. Qual conto que ela lê? Ela lê, eu sinceramente não lembro do título, mas é aquele do rapaz que vai pisar nos grãos do Nossa! sabe? Ela lê aquele conto, é impressionante. Ah. Muito, muito bom, muito bom. Eu realmente fiquei com vontade de comprar o livro. Não, podem comprar, porque vale a pena. Renata, obrigado, Débora. A gente vai voltar. Até esse comentário aí que você fez, a gente vai voltar até o próprio título do conto. Renata, por favor. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Desculpem aí o atraso, eu tive problema de conexão aqui, eu estou em Florianópolis ainda. Foi engraçado porque eu selecionei o mesmo trecho da Marta e aqui em Florianópolis, privada chama de patente. Então, volta e meia eu tenho que ficar falando para o meu marido, quando as pessoas falam, não sei o que é na patente, não sei o que, não sei o que lá, eu falo, tá na privada. Então, é bem interessante isso. Mas eu selecionei um outro trecho que está no final, no último parágrafo, página 45, que é quando ele fala assim, quero mais é que se estrepem. Só que depois ele mesmo fala, né? Tomara que aqueles pamonhas não tenham se perdido demais. Tomara que estejam por perto. E ele até reza, mesmo sem fé. Então, eu achei interessante isso, né? Porque ele está preocupado com os caras, né? E eu fiquei com um gostinho de quero mais nesse final, porque eu queria saber o que vai acontecer, né? Não sei se vocês ficaram com essa sensação assim, pô, será que os caras voltaram? Será que ia acontecer alguma coisa? Imagina né? o que você quiser, olha que coisa linda que é a literatura. Ela é complementar. Como o filme francês, né? Fora. O filme francês adora um final aberto, assim, também, né? Porque a vida continua. Então, é isso. Tá ótimo. Vamos lá. A Marta salientou a questão dos saberes diferentes. Realmente, esse conto é como se fosse assim, ela mostrar um tipo que ele mora em Goiás, onde se chama Joaquim Baiano, né? Então, provavelmente, ele é um migrante, né? É uma pessoa que teve necessidade de migrar, ele migrou para o próprio interior, né? Porque essa cidade é uma cidade que, teoricamente, tem mais emprego e tal, né? Se migrou para uma cidade pequena, mas perto de onde ele veio, uma cidade enorme, né? Ele é um sujeito que se adapta muito mal até a uma feira livre, por exemplo, né? Até isso ele tem dificuldade para vender a mercadoria dele, para comprar a coisa na mão da mulher, que ele tem a opção de moedinha, né? Então, como a Lulu falou, ele é um rústico, né? E não é só um sujeito do interior, ele é um rústico, provavelmente analfabeto, né? Migrou por necessidade, é um homem que mora sozinho, quer dizer, então ele não foi nem civilizado pela existência de uma mulher, de filhos, que obrigaria ele a ser mais sociável, né? Ele mora lá no cantão dele, produzindo aquelas abóboras enormes, imensas, que ninguém sabe por que se produzem tão bem lá na terra dele, né? Mas eu diria também, Marta, que além de um choque de saberes desses rapazes, que vêm 2 jipes, 5 rapazes com barraca, que querem ter a experiência da natureza, do rio, né? E da vida do interior e tal, é o que a gente sabe, que são rapazes educados, foram respeitosos com ele, né?
Ele preferia que eles tivessem medo dele, porque é a forma mais habitual dele lidar, né? Não, com medo eles não ficaram, mas também não foram debochados, né? É um limite aí do que há, da possibilidade de, que a Dita colocou essa questão, da possibilidade de convivência, né? Não pode haver esse desrespeito. Aí pronto, aí se impossibilita o diálogo. Mas eu queria chamar a atenção, no comentário, ainda sobre o comentário da Marta, é que não é somente um choque de saberes. É um choque também, não, e é muito válido a Marta falar que é um choque de saberes, mas também é um choque de filosofia. E aí eu chego no comentário da Débora. Por quê? Porque, na verdade, vocês lembram que ele fica falando da carne de paca, né? E da galinha, que é criada no cativeiro, e que ele fala que tem uma carne mole, que aqueles bichos todos estão tão doentes. Então, na verdade, ele tem um saber rústico, mas é um saber muito mais próximo da natureza. Tanto que a abóbora dele não é só algo para ser transformado em produto, em mercadoria. É a abóbora dele. Só ele que pode andar no meio das abóboras. Que negócio é esse de botar a mão nas abóboras dele? E ele não está preocupado que eles arranquem as abóboras, que eles amassem, que eles estraguem a abóbora na sua dimensão de mercadoria. A questão é outra, né? É que aquilo é um solo sagrado. Foi plantado, foi regado, vai ser colhido pelas mãos dele, por essas mãos ásperas dele. Então, ele tem uma filosofia de uma proximidade com a natureza, né? Que é a grande relação dele. Ele não tem relação com mulheres, ele não tem relação com outros homens. Vocês podem ver que não tem nem... Que eu me lembro, não tem nenhum animal de estimação, né? A relação dele é com o plantio, a relação dele é com a caça, a relação dele, enfim, é com a natureza no seu sentido mais bravio. Por isso, né, os meninos foram respeitosos, ele falou, quando eles armaram aquela traquitana de barraca perto dele, ele falou, não, isso aqui não, né? É ruído na comunicação, ele não entende o que é aquilo, então aquilo fica sendo uma coisa monstruosa para ele, né? Bota longe, bota lá perto do córrego. Eles nem se importaram. Vamos botar perto do córrego, está ótimo, né? Você vê que ele não está nem acostumado a lidar com dinheiro. Ele pede uma quantia para o rapaz, por cada cabeça, R$10, e eles pagam na mesma hora. Provavelmente ele pediu muito pouco, porque não está acostumado, né? É só depois que eles pagam que ele tem dinheiro para comprar alguma coisa diferente, né? Que é um pedaço de bacon, né? Que é um pedaço de tocinho. Então, esse homem, né? Quando ele diz que ele vai mostrar a eles o que é uma carne de paca, uma carne verdadeira, selvagem, da natureza, como se assim, eu vou dar a vocês a chance de vocês experimentarem, né, o que é o meu mundo. E aí é interessante, porque ele está interessado nessa comunicação, embora ele diga que não, né? Ele é o que o americano chama de loner. Ele não é um solitário, ele é uma pessoa que escolheu a solidão, né? Está lá, refugiado no sítio dele. Mas ele acaba se interessando pelos rapazes, como a Renata colocou muito bem no final, né? Quero que eles se estrepem, mas depois ele já está rezando e já está se levantando para ir lá buscar os rapazes, ver onde é que eles estão, né? Porque ele quer bem. Então, esse conto ele é muito interessante, porque, ao mesmo tempo em que ele mostra um verdadeiro abismo, quase uma dificuldade de comunicação, né, entre essas duas culturas diferentes, ele mostra também que, num pequeno contato, num breve contato, quando as partes se respeitam, né, quando os rapazes não debocham dele, é possível surgir alguma comunicação. No caso dele, não uma comunicação através de palavras, né? Como a Débora colocou, ele não se comunica, não tem, mas uma comunicação concreta, carnal, através da carne de paca. Então, o título do conto é Carne de Paca, que a carne de paca simboliza, né, essa aceitação mínima dos rapazes por parte dele, né, e a vontade dele dizer, não, experimentem o meu mundo. Porque o mundo dele não é só a ignorância, tá? Como normalmente se pensa.
O mundo dele é ter uma relação com a natureza, é ter uma relação com a abóbora, com a paca, enfim, com tudo, né? Com o feijão, né? Com o feijão que ele vende na garrafa PET que a mulher lá dá, né? Mas que ele provavelmente nunca bebe nada da garrafa PET, né? Não bebe refrigerante, nem coisa do gênero, mas ele bota o feijão dele ali. Então, essa relação com a natureza é um vínculo que esses rapazes não têm, que eles estão procurando superficialmente, né? Poxa, vamos lá no córrego, vamos nos banhar. Que bonita essa montanha, não sei o quê, parará, parará. Aquilo que para eles é apenas um cenário, um cartão postal, o Joaquim Baiano é o mundo dele. É onde ele vive, onde ele está plantado, onde ele busca o sentido da vida dele. Não só a sobrevivência. Vejam bem, não é só a sobrevivência, mas é o sentido. Talvez seja aí o segredo do tamanho das abóboras dele, né? Porque os outros plantam mercadoria e ele planta abóboras, né? Ele gosta das abóboras, ele olha para as abóboras, ele quer que as abóboras cresçam. São as abóboras dele, tanto que quando tocam nas abóboras dele, se fosse outro assim, acharam bonita? Eu vendo e tal, mas não é isso que ele fala, né? Ele fica, na verdade, furioso com aquela história, tá? Então, ele fala até do cordão umbilical, né? Ele fala até de... Ainda mais que ela não cortou o cordão umbilical da abóbora. Perfeito, né, Marta? A abóbora é filha dele. Então, naquilo que outros só veriam um homem... E eu chamo a atenção que tanto no primeiro conto quanto nesse conto, né, e nos outros contos, ela não escreve de fora. Ela escreve de dentro. Mesmo sendo em terceira pessoa, mas é a perspectiva do Joaquim Baiano que aparece. Vocês percebam que ela não fica falando de quais eram os sentimentos dos rapazes, né? Ela praticamente fala o que os rapazes fizeram e o que ele pensou das ações dos rapazes. Ele está no centro, ele é a questão, né? Porque ele, da mesma maneira que os espectros, né, ele é muito pouco visto, ele é muito pouco percebido, né? Ele só é percebido como alguém atrasado, ignorante, né? A palavra rústico, na verdade, ela é uma palavra que se relaciona à questão da terra, à proximidade com a terra, né? Então, é isso que o Joaquim Baiano é, né? Então, ela mais do que fazer uma homenagem ao matuto, né? Como a Débora colocou, né? Mas é um pouco mais do que isso. É tentar penetrar na maneira de ver esse matuto. Mas esse é um conto que me deu uma sensação tão maravilhosa, sabe? Que primeiro tem aquela oposição toda, a gente fica imaginando o que os rapazes acharam dele, o que a mulher deve ter dito para os rapazes. Olha, ele é meio bronco e tal, mas é gente boa, a casa dele fica num lugar bonito, seria legal vocês acamparem, porque a mulher está interessada, né? A mulher está interessada no dinheiro, ela tem que convencê-lo, porque ele, nem com a economia monetária, ele lida muito bem. Não é um negócio... A terra dele, tanto que quando eles colocaram a barraca perto da casa dele, não, aqui é minha casa, não, vai lá, para perto do córrego, vocês podem ir, que deve ser um lugar até bem mais bonito, né? Então, eu acho que ela conseguiu, né, no final, me dar uma sensação assim da possibilidade da troca, da possibilidade da comunicação, né? De como é necessário esse saber, que os garotos podiam estar perdidos mesmo, e era ele que ia lá. Não, eles devem ter entrado por aqui, por essa mata, por não sei onde. Não, aqui pode ter jaguatirica, isso, aquilo, e atrás, ele podia salvá-los, né? Então, esses saberes, eles não são opostos, eles podem ser complementares. E pode haver respeito de lado a lado, e pode haver comunicação, mesmo que não seja verbal, mesmo que seja a base da carne de paca, né? Eles comessem a carne de paca, a ideia dele é assim, eles nunca comeram uma carne dessa. Eles vão perceber que tem diferença, né? Eles vão perceber que eles vivem num mundo que não tem carne de paca, que não tem uma carne assim, com esse sabor, né? Perto disso, as galinhas e não sei o que eles comem,
Vai tudo sem graça. Vão perceber que tem uma força aqui, né? O raciocínio dele quer dizer, ele não tem só um saber diferente, ele tem uma filosofia que ele procura defender nesse ritual da carne de Paca, né? Que também é um ritual de mínimo, de início, de uma possibilidade de amizade, né? Ele está fazendo uma coisa que não está no contrato. Ele só ia emprestar a terra dele para eles ficarem lá. Eles iam comer a comida lá da mulher, que estava interessada em receber o pagamento pelas refeições. A carne de Paca é um presente, né? No bom e velho sentido mociano do presente, é um dom, né? As amizades começam sempre com trocas de presente, né? E é ele que está iniciando isso. Quem diria, né? O Bronco é que está iniciando a troca. Porque eles foram lá, obedeceram ele, não foram debochados, mudaram a barraca, não sei o quê, mas não deram nenhum presente para ele. Eles pagaram. Eles estão dentro da economia monetária. Quem é que está fora da economia monetária? É uma paca que não se encontra no mercado para comprar, não tem no frigorífico carne de paca. Tem que saber onde tem a paca, tem que ir atrás da paca, tem que saber matar, tem que saber tirar a carne da paca, temperar, fazer a carne de paca. Então, é um presente. É um presente de uma determinada cultura, de uma determinada vivência para outra. Por isso o conto se chama Carne de Paca. Eu acho também que tem uma coisa bacana, que é quando ele olha a montagem das barracas coloridas e pede para eles se afastarem, certamente tem alguma coisa que é a estranheza, que é o diferente, que é o que está dentro, próximo da casa dele, mas tem, acho que, uma expressão também que ele compreende aquilo tudo como uma inutilidade. Então, quando você fala que ele está fora da lógica monetária, é porque para ele não interessa a lógica monetária. Ele é autossuficiente ali. Sim. Ele, com certeza, é pobre, mas não é miserável. Ele planta aquilo que é suficiente para ele, ele troca aquilo que é o mínimo, mas esse mínimo é o que basta para ele. Então, não existe nenhuma necessidade de acumulação. Então, eu acho que ela aponta um pouco para isso também, entendeu? Que é exatamente essencial para o cara. Ele não compreende o acúmulo, o excesso de coisas. O excesso de coisas... O quê? Não, perfeito, Débora. Perfeito. Não, o quê? Inclusive, na página 43, tá bom. Ele diz: Joaquim Baiano não se interessa pelas invenções dos outros. Eles que se danem. E naquele dia ele não come o tocinho. Ele come o arroz com abóbora e farinha, que provavelmente ele mesmo tinha plantado, né? Então é engraçado ele ficar tão revoltado. Eu não quero saber da invenção dos outros, quero saber da minha. Eu sou um inventor, eu crio o meu mundo com as minhas mãos. Todo mundo vê isso como pobreza, como miséria. Eu vejo isso como uma coisa fascinante, que eu sou dono, né, da minha vida sem depender dos outros. É uma filosofia diferente, não é só um saber diferente, né? É uma filosofia que está montada sobre um saber diferente. Mas é uma filosofia diferente, de autonomia, que nem a Débora estava colocando. De vez em quando ele faz umas melhorias, né? E é engraçado, assim, ele ouve o rádio baixinho depois do almoço para não se desacostumar de todo com conversa de gente. Tá? Ele fica tão isolado que, de repente, ele tinha medo que daqui a pouco a pessoa falasse com ele e não entendesse mais. Mas ele diz, mas eu ouço, ele ouve baixinho, né? Também não é muito, é apenas o mínimo necessário, né? É fantástico. Eu acho que uma das coisas que poderia levar vocês a escolher esse conto e não o outro conto, eu fiquei pensando nos motivos, né? Pensei em vários, mas um é que aqui a gente tem um personagem, né? Aqui a gente tem um personagem desenvolvido, isso também sempre nos atrai mais, né? No outro, o personagem era uma coisa meio coletiva, era o conjunto deles, mas não é um personagem tão bem delineado, que a gente praticamente espectro, né? Conversa, né? Conversa com o Joaquim Baiano, né? A gente ouve ele, né? A gente imagina, como disse a Lulu, é muito imagético. Então, o tempo todo a gente está vendo. Da janela, acompanha tudo pelas frestas. A desmontagem e remontagem da cidadezinha, que agora parece mais discreta, né? Ele fica na fresta olhando se eles iam, né? A gente vê essa cena, se eles iam mesmo desmontar, onde é que eles iam montar. Então, ela tem essa força aí imagética.
Fala, Marta, desculpa, eu acho que eu te interrompi. Não, eu falei assim, que às vezes a gente até se identifica com ele, né? Eu achei engraçado quando ele fala, eu vou ter que calcular o tamanho da paciência que eu vou ter com eles. E às vezes a gente também tem que calcular a nossa paciência com determinadas pessoas. E às vezes em algumas coisas eu até me identifiquei com ele. Eu tenho profunda admiração pelo Joaquim Baiano, que é quase o meu modelo de vida, se eu pudesse, né? Viver totalmente Ele isolado, representa poucos mais contatos do que com essa seres coisa. humanos, seria uma coisa ideal, né? Certos humanos. Eu acho que ele representa mais do que essa coisa bronca, né? Não é assim só o matuto, né? Ele tem uma personalidade dele toda própria mesmo, né? De Sim. ser afastado, de achar amor supérfluo, de achar relacionamentos supérfluos. Ele não fala com ninguém, né? As outras pessoas que moram lá com ele mesmo. Né? E que é coerente, né? Ele é meio Ele está fechado voltado para mesmo, ele né? mesmo e não quer outras coisas que Pra o tornem ele mesmo. independente. Por exemplo, o amor, né? Então, ele características que são todas Mas coerentes, assim, estão bem centradas. essa a questão é essa mesmo, assim, o independente dele, quando ele tem uma oportunidade, aquilo meio que quebra ele, porque aí ele fica preocupado, ele quer dividir a carne, as coisas dele, né, que ele julga legais. E é isso que eu fiquei. O começo é uma coisa, ele é todo bronco, duro, grosseiro, né? E depois não, ele quer gente, né? Ele não é tão eremita a esse ponto, né? Acho que é difícil ser mesmo. Ele é tocado, né? Ele é tocado. Esse conto também é sobre a capacidade de transformação, né? De você despertar um sentimento. Que os rapazes nem fizeram muita coisa, apenas foram respeitosos com ele. Os rapazes não deram nenhum presente a ele a mais, não ficaram conversando com ele, absolutamente nada, apenas foram respeitosos, né? E ele percebeu qual era o modo de vida dos rapazes. Tem dinheiro, tem jipe, tem aquela traquitana da barraca, tem não sei o quê. Mas carne de paca eles nunca comeram, né? Então, eu tenho algo para mostrar a eles, eu tenho algo a dizer a eles, né? Também eu acho que é um conto muito positivo esse conto, né? A meu ver, a sensação que eu tenho é um conto muito positivo, porque esse homem é muito endurecido, né? Ele é muito endurecido, mas sem que se faça muita força, apenas pela presença dos rapazes ali, né? E ele é um ser humano decente, porque ele se preocupa com eles. Ele fala, bom, eles podem ter se perdido. Ele sabe da ignorância deles em relação àquele espaço onde eles estão se movimentando, né? E aí que ele, com um homem decente, ele fica... a atitude dele é de negar, que dentro da filosofia dele, ele quer negar. Por isso ele reza sem fé, né? Não acredito em Deus, não, Pai Nosso que está no céu, e aí ele reza, né? Não quero saber desses garotos. Peraí, deixa eu pegar meu negócio aqui, deixa eu ver se eles se perderam, né? Ele tenta negar essa possibilidade desse sentimento, né? Sabe lá qual foi a trajetória dele para chegar a esse endurecimento. Mas o conto ele traduz uma esperança de que é possível, né, superar isso. Eu acho que também ele fala um pouquinho do orgulho dele pelo conhecimento que ele tem. Quando ele sai para buscar os meninos, é tipo assim, na verdade, eles se perderam, lá vou eu ter que resgatá-los, mas é tipo assim, claro. Eu vou porque eu posso, eu conheço, né? Claro, com relação a isso e com relação a todo o resto. Olha, quem fez isso aqui fui eu, quem planta as minhas abóboras sou eu. Então... Mas, Débora, isso é uma questão identitária, né? Não, sim, mas eu acho você bacana. encontra uma pessoa, vai conversar com ela, o que você faz? Eu sou escritora, eu sou professora, eu sou isso, aquilo, né? Quer dizer, e ele também tem a identidade dele, ligado aos saberes dele, né? Mas é um ponto, realmente, de orgulho e de mostrar quanto o saber dele era útil, até para aqueles que aparentemente tinham tudo. Porque tem gente que acha que tudo é ter o dinheiro, né? O dinheiro é tudo, né? E pronto, com o dinheiro você pode ter tudo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Sabe que me lembrou um pouco, não sei se vocês tiveram essa impressão, do filme Bacurau,
quando chegam aqueles forasteiros que tem a cidade e tudo mais, e aí ele pergunta, eu não sei se é ela que pergunta, a motociclista que pergunta assim, como é que chama quem nasce aqui? Aí o menino responde, é gente. Vocês lembram disso? Eu não sei porque o conto me remeteu, e acho que por isso que no final eu fiquei esperando que os forasteiros aprontassem alguma coisa, sabe? Eu fiquei com aquela ideia, assim. Não, eu não lembro, é uma Eu frase lembrei boa. Foi bom você recuperar alguma coisa boa de Bacurau, que eu acho o Bacurau uma droga. Acho o pior filme de toda a história, é o Bacurau. Não tem filme que eu odeio mais, principalmente aquelas pessoas que batiam palma não sabiam nem por que estavam batendo palma, porque o projeto Bacurau é absurdo. Se aquilo for o projeto para o Brasil, nós estamos na Idade da Pedra. Não, na Idade da Pedra não, porque na Idade da Pedra eles sabiam fazer aquelas pinturas lá na parede, na caverna e tal. Nem isso a gente vai saber fazer se a gente tiver como projeto Bacurau. Bacurau é horrível, horrendo, meu Deus do céu. E quando eu fiquei vendo, todo mundo elogiando o Bacurau, eu falei, meu, deixa eu mudar de país, mudar de planeta, que não é possível. Não é possível. O Bacurau está no tempo do Código de Hammurabi, entendeu? É dente por dente, olho por olho e arranca as orelhas também, né? Nossa Senhora, não tem projeto nenhum no Bacurau. Acho que o Bacurau é um negócio assim, meu Deus, assustador aquele filme. Mas essa frase aí é maravilhosa, né? Aí quando me perguntaram se você gostou do Bacurau, eu falo, eu gostei de uma frase. Eu já tive várias discussões sobre esse filme. Já disseram que eu não entendi, que eu não tenho cultura para entender essa, sabe? Mas enfim, não, eu realmente não devo querendo encontrar uma metáfora. Não, mas isso, na verdade... exatamente. Eles mostraram umas 20 metáforas. Um nazista vivo. Que, pô, precisa de metáfora? Isso é, sabe, uma coisa tão... Mas eu gosto dessa frase, professor, porque eu acho que aquilo me tocou muito, assim, quando eu vi o filme, sabe? Realmente, eles chegam ali como os reis da cocada preta, né? E querem mudar as coisas naquilo que está tão bem estabelecido, né? Naquela ordem da cidade. Então, que isso é muito do turismo aqui no Brasil também, né? Eu posso até falar aqui por Florianópolis, assim, que tem uma parte do turismo que é muito predatória, sabe? E a própria cultura da ilha, né? Que foi bem. Muito sacrificada, entende? Mas lá não era uma questão de turismo, era predador mesmo, né? A ideia era matar sim, não, eu tô... Não, eu tô falando no sentido... O turismo era matar as pessoas, né? A ideia era vamos jogar o jogo de matar, né? Então, mas eu acho que o conto mostra muito isso, assim, essa questão, né? Até que ponto o turismo vamos voltar pro conto, pelo não amor é de Deus, predatório, né? Invadir, não, vamos. Mas é que me remeteu a Bacurau, foi só nesse sentido. Quando eu estava lendo, eu lembrei daquele filme do Clint Eastwood, que ele é o Gran Torino, que ele é todo durão, fala mal, cospe em todo mundo, e no final ele é totalmente doce. Então, há toda uma transformação de uma pessoa totalmente endurecida, né, que eu acho que é essa palavra mesmo, para alguém que voltou a sentir alguma coisa, né? E é bem legal. Eu lembrei, na mesma hora eu lembrei dele. Filme maravilhoso, sensacional, né? Sensacional. E tem uma questão cultural, porque tem um rapaz que é chinês, né, ou filipino, sei lá, é asiático, não é? Então, além de ser um jovem, de ser um ser humano, é um asiático, não sei o quê, então... Tem uma guerra. Bom, eu acho que nós fizemos um debate bacana hoje, um ponto interessante, pequeno, né? Mas rendeu bastante. Não estamos com a casa cheia hoje, né? Mas quem veio saiu muito bem. E semana que vem, para a gente mudar a prosa,